Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva. Espero que estejam todos bem, de ânimo forte. Vamos iniciar o nosso estudo com a nossa prece habitual. Senhor Jesus, amigo de sempre, aqui estamos iniciando mais um momento de estudo da tua mensagem, do teu evangelho de luz. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e que permitas a presença dos tarefeiros do bem juntos a nós, nos ajudando na compreensão, nos ajudando a incorporar essas lições, trazendo, Jesus, no nosso dia a dia, o exercício dessas reflexões. Agradecemos a oportunidade e iniciamos assim o nosso encontro de estudo. Graças a Deus. Caros amigos, nós estamos vivendo momentos de sacrifícios extras, não é mesmo? Digo sacrifícios extras porque comumente fazemos sacrifícios. É o sacrifício de levantar muito cedo para ir trabalhar e suportar um trânsito violento, problemático, condução desconfortável, insuficiente. É o sacrifício de viver com um salário pequeno, uma renda pequena. O sacrifício da disciplina alimentar para tratar uma necessidade orgânica. É o sacrifício para estudar. É o sacrifício nos relacionamentos, sejam eles familiares, profissionais. Por fim, o sacrifício de viver numa sociedade perdida. São muitos os sacrifícios. E há quem diga que não faz sacrifícios, mas faz. A vida nos impõe sacrifícios, não é mesmo? Todos os nossos sonhos e necessidades exigem renúncia e sacrifícios de todas as ordens para serem atendidos. Acontece que, nesse momento, a vida nos pede sacrifícios extras. Estamos vivendo grandes desafios coletivos e, nesses casos, os sacrifícios são extras. A lição de Jesus que vamos estudar hoje é justamente a lição do sacrifício. Sacrifício em favor do próximo. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E dentro desse capítulo, os itens 5, 6 e 15, que tratam o óbolo da viúva. A lição de Jesus que vamos estudar hoje é justamente a lição do sacrifício, como já disse. Sacrifício em favor do próximo. E isso se chama caridade. Quando pensamos mais no próximo, nas suas necessidades em todos os aspectos, e nos apiedamos, nos colocamos no lugar dele e sentimos uma vontade forte de ajudá-lo e ajudamos de alguma forma, ainda que essa ação nos prive de algo,
Isso se chama caridade. Os benfeitores espirituais definem caridade como benevolência para com todos, indulgência, que é o mesmo que tolerância, para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa definição está no Livro dos Espíritos, na questão 886. Allan Kardec comenta nessa mesma questão o seguinte: amar o próximo é lhe fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Estejam eles subordinados a nós, iguais a nós, ou que nós estejamos subordinados a eles. Jesus aproveitou uma situação vivida para nos ensinar uma lição, como ele sempre fazia. Nesses itens de O Evangelho segundo o Espiritismo está a passagem do óbolo da viúva. Óbolo significa pequeno donativo, esmola, ou mesmo uma moeda grega de pouco valor. Então Jesus nos ensina, e Marcos e Lucas, anotando essa passagem, Marcos anotou no capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas anotou no capítulo 21, versículos 1 a 4, o seguinte: estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas colocou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Meus irmãos, observando o comportamento dessa viúva, muitos ficarão indignados. Como pode alguém se sacrificar dessa maneira? Mal tem para ela? Isso é inconcebível? Ignorância? Será que essa pessoa não pensa? Mas ela pensa sim, e pensa mais no próximo do que nela mesma. Nesse caso, a viúva se compadeceu daqueles pobres e órfãos que receberiam aquela doação. Ela vivia o desprezo. A viúva vivia em penúria e, de alguma forma, ela queria amenizar a dor do semelhante com o pouco que tinha. É comum nós vermos atitudes assim entre os mais pobres.
Se diz: onde comem três, comem quatro. Não é assim? Nós, particularmente, já presenciamos lá na congregação, no serviço social que acontece às quartas-feiras, já presenciamos comportamentos assim. Pessoas que dividem o pouco que ganham ou cedem a vez para aquele que precisa mais. Meus irmãos, como dormir bem sabendo de alguém que está sem uma coberta, às vezes tão próximo da gente? Como ficar bem quando falta água da SEDAI por alguns dias e você sabe que seu vizinho não tem um poço como você tem, né? Como ficar indiferente às carências acentuadas por essa pandemia? A viúva apontada por Jesus como quem deu muito mais do que todos os outros, apresenta o sentimento de bondade e abnegação que precisamos desenvolver, porque os outros da parábola que fizeram as suas doações deram o que lhes sobrava, ou seja, não houve sacrifício, não se privaram de nada, provavelmente não dariam um final de semana para um atendimento beneficente, ou não estariam dispostos para uma conversa confortadora num momento do seu dia ou da sua noite. A doação da viúva pobre, não foi somente de 2 moedas de valor muito pequeno. A viúva deu amor, e esse amor lhe exigiu o sacrifício a ponto de ficar sem o próprio sustento. Ela fez uma escolha e renunciou às suas necessidades. Se pararmos para pensar, vamos lembrar de exemplos de mães, avós, pais, que se privaram de algo em favor de um coração muito amado. Temos visto muitos movimentos de amor em favor dos necessitados, dos mais atingidos pela pandemia. São médicos e enfermeiros renunciando à convivência familiar para cuidar do desconhecido necessitado. São ONGs promovendo campanhas contra a fome. São pessoas isoladas doando coisas e tempo e atenção para as carências materiais e afetivas tão expostas, respeitando, é claro, o distanciamento, usando as alternativas possíveis para esse gesto de amor. Precisamos, de alguma forma, aproveitar esse momento para aprender também a sair de nós mesmos, a fazer algumas renúncias que culminarão na paz da consciência do dever cumprido. Nós temos acompanhado os noticiários e sabemos de algumas relações familiares que ficaram bem difíceis. Marido, esposa, filhos, netos. A convivência no lar tem sido um desafio, justamente no lar, que é aquele local que tem por finalidade ser o nosso refúgio. Tudo está tão intenso, mas em contrapartida, quantos encontros e reencontros tivemos conosco mesmos
e com alguém tão próximo. Quantas descobertas e percepções sobre nós mesmos ou sobre alguém. Essas coisas todas são obtidas com sacrifício por amor. É hora de trabalho interno sério. Precisamos aprender a lição da renúncia e do sacrifício por amor e pela paz. Esse momento, especialmente, nos exige altruísmo, disciplina, oração, diálogo, submissão. E não se faz essas coisas sem sacrifício por amor. O sacrifício de se ter menos e doar mais. O sacrifício de esperar, de acreditar na superação própria e dos demais. O sacrifício do excesso de trabalho, do estresse, do isolamento, da perda. Allan Kardec, comentando essa passagem do óbolo da viúva, diz que a maioria das pessoas vive a sonhar com os meios mais fáceis e rápidos de se resolver as coisas. Algumas pessoas buscam os espíritos para que eles favoreçam esses fins. Mas certamente essas pessoas não conhecem a missão dos espíritos, a quem Deus permite que se comuniquem com os homens, conosco. Na doutrina espírita, aprendemos que o espírito, no início de sua evolução, busca sempre a satisfação de seus instintos. Alcançando novos estágios, o espírito passa pelo amor exclusivista durante larga soma de tempo. Posteriormente, pelo amor fraterno, até alcançar a renúncia, que é o amor sem restrições. Esse sentimento de renúncia culmina no sacrifício pessoal, que as almas iluminadas e puras já conseguem exemplificar. Temos em Jesus o exemplo desse sacrifício, renunciando aos planos divinos para nos trazer a sublime mensagem do Evangelho, redenção de toda a humanidade. O benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz uma lição que tem como título Na Senda do Cristo, ou seja, no caminho, né, de Jesus, no rumo, na direção de Jesus. E Emmanuel ensina dizendo assim: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. Vitória da luz, a luz representando o amor, o respeito, o perdão. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. As trevas aqui simbolizando a ignorância, a covardia, a violência, a maldade, a vingança. Então, esse caminho de Jesus, que foi a luz do mundo, é a luz do mundo, é um caminho de vitória sobre as trevas. Por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Então,
Nós que desejamos a superação, o aniquilamento das trevas, ou seja, da ignorância, da maldade, da violência. O caminho é o da luz, é o do amor, do perdão, do respeito. Um caminho repleto de obstáculos a vencer. Emmanuel continua dizendo: Jesus, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Então, Jesus nos revela, nos indica o caminho, né? Jesus dá os pormenores, esse roteiro de elevação. E nesse roteiro está o sacrifício, o sentimento de sacrifício, a vivência do sacrifício para a elevação espiritual nossa e do mundo, a começar depois de nós, pelos que estão mais próximos de nós, nossos familiares. Emmanuel continua dizendo: sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para se acomodar à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem retribuição, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Ainda assim, Jesus perdoa, esquece as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. O Evangelho, ressurgindo no Espiritismo, nos faz sentir que tornamos a carne para regenerar, ou seja, para produzir novamente e reaprender. E essa caminhada, esse processo, se constitui de sacrifícios, de renúncias, por amor a esse estado melhor futuro, por amor ao ideal trazido por Jesus, por amor ao próximo e por amor a nós mesmos, nós fazemos esses sacrifícios. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência, mas sim que nos compete viver buscando o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos, e não conseguiremos isso sem espírito de sacrifício. E lembrando o sacrifício da viúva pobre, que naquela atitude de desprendimento material ofertou o amor aos semelhantes. Pensemos, meus amigos,
na necessidade e valor da renúncia por amor. As pessoas fazem sacrifícios em todos os aspectos da vida, mas importa que sejam por amor ao semelhante. Você já parou para pensar no que um gesto de renúncia, num gesto de sacrifício, é capaz de causar? Podemos citar alguns aqui. A escolha pelo sacrifício em nome do bem gera paz no lar, gera paz na sociedade e no mundo. A escolha pelo sacrifício em nome do bem gera o equilíbrio das emoções, gera a esperança em dias melhores. O sacrifício em nome do bem gera fé em Deus e no próprio ser humano. A renúncia e o sacrifício geram saúde e cura, porque renúncia e sacrifício por amor devem estar à frente dos empreendimentos e relacionamentos humanos para que o nosso mundo seja melhor. Encerrando, meus amigos, essa pequena reflexão, nós aprendemos ainda com a espiritualidade superior que toda virtude é meritória, mas a abnegação é a mais sublime de todas as qualidades humanas. Renúncia, sacrifício, abnegação são sentimentos, virtudes sublimes. Não se cuida de uma renúncia estéril, de quem imagina que Deus se alegra com o sofrer de seus filhos. Não, ao contrário. Trata-se de um instrumento de evolução espiritual, pela capacidade de se doar em favor do semelhante, com esquecimento do interesse próprio. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, ele apresenta as características do homem de bem. O homem de bem sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, não é um sacrifício por bobagens, mas pelo ideal de justiça. Um homem precisa aprender a identificar a justiça do que o prejudica e a injustiça do que o beneficia, assim como a abrir mão de vantagens indevidas. Se o homem pode fazer algo de bom, então deve fazer. Então é necessário, é urgente prestarmos atenção nos argumentos dos outros, na situação dos outros e nos dispormos a algum sacrifício pelo bem-estar do outro, pelo bem-estar da coletividade, inclusive o sacrifício das próprias opiniões, a bem da tranquilidade dos ambientes em que nós transitamos. Essa habilidade de renúncia, de sacrifício, dizem os benfeitores espirituais, essa habilidade constitui a chave do progresso moral e da vida social harmônica. Meditemos sobre isso, meus irmãos, sobre essa urgência, essa necessidade do sacrifício
da renúncia, da abnegação, por amor, em todos os aspectos da vida, em todas as ordens de coisas, nos nossos relacionamentos, nas nossas posses, em tudo o que já conquistamos e que podemos fazer em benefício do semelhante. Vamos então encerrando esse momento, agradecendo a atenção, a participação, o carinho de todos, agradecendo aos amigos espirituais. Vamos fazer nossa prece, dizendo: Senhor Jesus, amigo de todas as horas, nosso mestre maior, quantas lições, Senhor, que roteiro, Jesus, deixaste para nós. Mas temos ainda, Senhor, tantas dificuldades, indecisões. Ajude-nos, Jesus, a nos vencermos e a buscarmos esse roteiro trazido por Ti, Senhor. Abençoa-nos, Jesus, para que mais fortalecidos, com mais bom ânimo, com mais decisão, com mais fé, Senhor, possamos seguir esse roteiro, porque Ele é o caminho para a nossa felicidade, para a felicidade da humanidade, para o socorro e o ajuste, Senhor, do nosso mundo, das condições em que vivemos, Senhor. Tanta violência, Jesus, tanta vaidade, tanto orgulho, Senhor, tanto preconceito, Senhor, ações que nos afastam uns dos outros, que nos destroem, Jesus. Ajude-nos, Senhor, a buscar o amor, a viver esse amor nos menores gestos, nos relacionamentos familiares, Senhor. Que tenhamos mais paciência, Senhor, mais tolerância, mais carinho, Jesus, mais atenção de um para com o outro. Sempre, Jesus, reconhecendo tanto que precisamos também desse carinho, dessa compreensão, desse amor. Ilumina-nos, Jesus, a mente. Ajude-nos a entender, Senhor, o que é bom, o que é belo, o que é justo, o que é humano. Ajude-nos, Senhor, a caminhar com segurança, olhando para frente e para o alto, certos de que não estamos sozinhos. Agradecemos por esse momento, Senhor, que a Tua paz nos envolva e nos proteja de todo mal. Graças a Deus.